Santo de Deus para estar no nosso meio agora. Você tem uma oportunidade nessa noite de louvar o Senhor, de deixar o Espírito Santo ficar à vontade no seu coração e que você saia daqui diferente essa noite. Vamos juntos então. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os anjos em seu trono, na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará
E se a gente não estiver preparado, a gente não vai ver a glória do Senhor. Então, hoje, assim, é um apelo, uma coisa que fala muito ao meu coração, que nós possamos mudar o que está errado, para que quando Jesus voltar, nós possamos dizer que vai ser um dia lindo e que nós almejamos encontrar o nosso Salvador. Amém. Salve-nos com a graça e a paz de Jesus. Amém. Momento de adoração ao nosso Deus, os nossos dízimos e ofertas. No momento do louvor, né, você sabe do seu lugar, adoração ao nosso Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, parte B, diz assim: se alguém ministra segundo a força que Deus dá, para que tudo Deus seja glorificado e por Jesus Cristo. A glória e o domínio para todos sempre. Amém. Ministrar significa servir e servir ao Senhor, inclusive com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, né? Que Deus possa te abençoar grandiosamente, louvado e glorificado seja o nosso Deus na sua atitude, né? Então que você possa vir diante do altar do Senhor, adorando o nosso Deus, o seu dízimo e oferta. Tá bom? Deus abençoe. Jesus virá, Jesus voltará. Sejamos todos, né,
ansiosos por essa volta do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 que nós seríamos, se esperarmos Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Não esperamos só nessa vida, esperamos para a nossa eternidade, né? O Senhor Jesus voltando, né? Para levar a sua igreja. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos que puderam ofertar, né? Que Deus possa abençoar, que eles que estão com dificuldade, Deus possa também abrir portas, né? Abençoando. Nossa irmã Luciana, nossa irmã de camisa Luciana, estará orando ao Senhor, agradecendo pelos dízimos ofertos, todos que puderam ofertar. Quem fez aniversário essa semana, fica de pé aí. Meu irmão, minha irmã fez aniversário essa semana, ontem, Daniel e Daniel fizeram aniversário. Fala, irmão Maria. Seu neto? A Bia, sua neta, né? Ali também? Minha irmã fez ontem. Sua irmã também, né? Fala, Stephanie. Seu esposo? Ah, glória, Deus abençoe. Seu irmão? Ah, Deus abençoe também. Eu peço que fique em pé, né? Você que falou desse irmão, não fique em pé em nome de Jesus, para que a nossa irmã Borá, que você esteja representando esse que fez aniversário, né? Em nome de Jesus. Então, nossa irmã vai orar ao Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui felizes, Pai. Muito Senhor, para te adorar. É um dia especial, meu Pai, o qual declaramos, meu Pai, o quanto nós amamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Porque a salvação, Senhor, é um presente para cada um de vocês. É como ouro, Senhor, guardado em seu tesouro, meu Pai. Isso deu para cada um de nós, para um dia estarmos juntos, Senhor, na tua glória. Pai amado, Deus bendito, Senhor. Eu agradeço, meu Pai, por esses dízimos de ofertas que foram ofertados aqui na tua casa, Senhor, para o louvor, Senhor, para cuidar, Senhor, da tua casa, Senhor. Pai amado, abençoe a todos que puderam, Senhor, depositar no meu altar. E abençoe também os que não puderam, Senhor, que estão passando porta de emprego, Senhor. Pai amado, agora agradecendo por cada vida, Senhor, que aniversariou essa semana. Muito obrigado por cada vida, Senhor, porque fazer um aniversário, estar na tua presença, Senhor, na sua presença é o maior presente que nós temos, é de estar na tua presença, para hoje te louvar, para bem dizer e dizer, meu Pai, nós te louvamos. Muito obrigada, Senhor. Abençoe essa tua igreja. Abençoe tudo, Pai, que há de ser feito aqui na tua casa, Senhor, nos louvores e na palavra, Senhor, que chegará às nossas gerações, Senhor, e que nenhum possa sair daqui, meu Pai, igual ao que entrou. Que possa sair daqui diferente, Senhor, que eu te peço, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Outra palavra. Vamos ler juntos então? 1 João 2, do 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Que esses sejamos nós, né? Que nós possamos querer juntar tesouros do céu. E uma coisa que nós estávamos conversando sexta-feira lá no grupo de comunhão era sobre isso, né? Que eu entendi no meu coração. Eu vou agradecer a Deus que Ele tem me dado. Se eu puder melhorar, eu vou melhorar. Mas a nossa prioridade tem que ser buscar o reino e ajuntar tesouros lá, porque tudo aqui vai passar. Então vamos louvar o Senhor, porque a nossa esperança, ela não é terrena, ela não está aqui. A nossa esperança é um dia poder consertar a coroa de glória que o Senhor está preparando.
É Apocalipse 22, do 12 ao 14. Esse Maranata significa hora vem. E esse é o desejo do nosso coração. Hora vem, Senhor Jesus. E ele responde para a gente. Vamos ler? Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém. Eis que venho em breve, venho sem demora. E a recompensa de vocês está comigo. E cada um vai receber de acordo com o que fez. Então, que nós possamos viver de acordo, né, com o que a palavra diz. E que nós não possamos viver como se a gente não tivesse que dar conta dos nossos atos. A gente vai dar conta, irmão. E é um preço alto que a gente tem que pagar aqui na terra. O maior sacrifício Jesus já fez. E o mínimo que nós podemos fazer é a nossa parte, né? Então a palavra de Deus vem dizendo também: guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Vamos louvar tudo que eu mais quero quando lá chegar a ouvir a voz do Senhor dizendo: acabou. Agora não tem mais lágrima, não tem mais dor. Receba a coroa que eu preparei para você.
E que os irmãos estejam preparados, né, para falar naquele dia. Combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Aí o Senhor vai falar para você: eis a coroa do vencedor. Muito bem, irmão, você lutou, não desistiu, eis aqui a sua coroa. Pastor. Amém. Louvado a Deus, graças ao nome do Senhor. Quem está feliz diz amém. Glória a Deus, né? Que bom que nós estamos aqui na presença do Senhor. E eu tenho certeza que já tem falado no coração de cada um de nós que estamos aqui pelos louvores, né? Todos estamos aqui, né, na presença do Espírito Santo de Deus, que fala nos nossos corações, né? Convidar agora então as crianças para virem aqui à frente, as tias. Quem vai orar? Amém. Quero, antes de tomar a palavra, uma ministração da palavra, dizer aos irmãos a necessidade de estar orando pelo Lúdio, né? Receber informação agora há pouco de que estava delegado, né? Carece das nossas orações. Então vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir ao nosso irmão Marcos. O Marcos, você eleva a Deus oração, vamos dar a igreja de pé, vamos elevar o nosso coração, voltar ao Senhor, e receber esse momento pelo nosso irmão Lúdio, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. Santo Deus eterno, nesta noite, ó Pai, estamos celebrando, Senhor Deus, o culto em homenagem a Ti, porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Por isso, o Senhor está presente no meio. Pai, bem sabemos que não somos especial neste dia do Dude, ó Pai querido, e sentimos porque vemos, ó Pai, com os olhos naturais. E nesta noite nós pedimos, ó Pai, algo da Tua parte sobre a vida não só do Dude, mas da vida de todos os seus familiares, ó Pai, que também estão, Senhor Deus, nessa batalha. Aqueles, Senhor Deus, que passaram por essa situação, que ainda estão prostrados diante de Ti, Senhor Deus, porque a batalha é longa. Deus, Tu vai avivando, Senhor, vai restaurando, Senhor Deus, aqueles que ficaram pelo caminho, porque assim não suportaram, Senhor Deus, a dor. Nesta noite nós Te pedimos, ó Pai, ministra sobre a Tua igreja, não só nesse bairro, mas em todos os bairros, a unção do Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos estar, Senhor Deus, sendo revestidos com o Teu amor, com a Tua graça e com a Tua unção. Prepara, Senhor Deus, para mais um culto, ao qual Tu irá trazer uma palavra de reflexão, Senhor Deus, aos nossos corações, através dos ministros da Tua casa. E assim altamente dependente da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer sentar. Vocês possam estar lembrando as suas orações, né? Porque se tem pelo Lúdio, então, vai. Vai para a situação internada, se você está bem, né? Vamos hoje dar uma palavra do Senhor, muito voltada para a celebração da ceia, né? Nós estamos hoje na celebração da ceia, e muito próprio ao que foi, né, cantado aqui, né? O tema dos louvores anunciando a volta do Senhor Jesus tem tudo a ver com a ceia, né? A ceia é, na verdade, um momento em que o Senhor Jesus celebra, né, aquele momento final ali, né, junto com os seus discípulos, e também anuncia que em breve ele voltará, né, para estar novamente ceando com a sua igreja. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Lucas.
céu, é comum, né? Qualquer um de nós devemos saber de cor esse versículo, né? Então vamos lá, eu queria então, à luz dessa citação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna, falar sobre lições da salvação de Cristo, né? Nós vemos nesse texto, ali nesse texto você consegue extrair o plano da salvação. Se você olhar esse texto ali, você vai ver o pecado, vai ver ali o arrependimento, a necessidade de arrependimento, você vai ver ali a ação de Deus, né? E a salvação e a vida eterna, né? Nesse versículo. Nesse versículo também você consegue extrair também a vida cristã, como deve ser a vida cristã à luz daquilo que Jesus fez, né? Do que ele praticou. Aliás, na verdade, você tem nesse texto a Trindade ali representada, né? Se você observar bem ali, você tem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Deus Pai, dá o Filho, para que todo aquele que nele crê, então crê vem através do conhecimento da palavra e a administração da palavra vem pelo poder do Espírito Santo. Então também nesse versículo aí você vê, né, todo o agir do Espírito Santo de Deus também, né? E quando nós falamos de ceia, eu quero então ter um texto que eu acho fabuloso, gosto muito desse texto, na minha versão está de uma maneira que você provavelmente vai dar outra. É Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, no verso 15. Dependendo da versão que você tem algo assim fabuloso. Na minha versão diz assim, ó, Jesus e disse-lhes, né? Jesus disse aqui, né? Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Alguns, diz aí, tem versão diferente do pastor. Meu diz assim, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Antes que eu padeça, tem outros que ansiosamente. Ansiosamente? Caramba! Puxa vida, quando eu leio isso, eu fico impressionado de ouvir dizer que Jesus ansiosamente queria estar junto com os seus irmãos. Não arrepia, não, me arrepia todo, fica arrepiado. Arrepiado. Dizer que Jesus desejou ansiosamente estar junto com os discípulos que representavam nós também, né? Isso é maravilhoso demais, né? A gente perceber que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nesse ato que nós vamos fazer daqui a pouco, aquele momento tão importante, e seguindo aqui o que diz aqui a palavra do Senhor, diz assim, ó, desejei muito comer convosco, ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Diz assim também, então Jesus pegou o cálice, deu graça e disse, tomai e reparti entre vós, pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E pegou o pão, deu graças, partiu e deu dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, pegou o cálice e depois da ceia dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. A mão do que me trai, porém, está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas aí, ai daquele que por intermédio de quem é traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria que haveria de fazer isso. Essa é uma narração daquele fato. Tem uma outra narração também que eu acho que tem tudo a ver, é aquela que está lá em João 13, né? Embora João não seja o evangelho sinóptico, né? Não está entre Marcos, Mateus e Lucas, mas lá em João fala daquele momento também muito lindo, quando Jesus se reúne com seus discípulos e naquele momento em que ele lava o pé dos seus discípulos, né? Aquele momento também maravilhoso. Exatamente esse momento aqui também. Então, nessa narrativa aqui de Lucas, não fala desse fato, mas se você observar, você vai ver que lá também a última ceia, né, que Jesus também fala de alguém que vai trair, e lá também os discípulos vão ficar na dúvida, quem será, tal. João pergunta aí quem é que vai trair e tal, e aí naquele momento também muito interessante, Jesus demonstra algo fabuloso ali. O amor dele, né, evidentemente, naquele momento em que ele está ali junto com os seus discípulos, chama-os para... Então, vocês tendo visto isso que eu fiz, faça vós também. Então, Jesus dava o exemplo. Jesus teve 3 anos de ministério e urgência.
uma urgência tremenda. Então ele estava ansioso, porque estava próximo ao momento que tudo terminaria, né? aquele momento que ele estava ainda com seus discípulos, que ele partiria para o Pai. Então ele tinha ansiedade para que tudo aquilo, né, se concretizasse na vida dos seus discípulos, para que dessa maneira, então, né, eles pudessem prosseguir na ministração da palavra, né? Nós vamos ver lá em Mateus capítulo 28, dizendo que ide por todo mundo, pregando o evangelho. Então, depois que tudo isso aconteceu, depois dessa celebração da ceia, né, vem toda essa história que nós já conhecemos também. Eu queria que nós pudéssemos pensar, ultimamente, né, a gente tem visto cada coisa acontecendo. Outro dia eu estava até falando numa quarta-feira aqui, sobre o que é politicamente correto. Hoje em dia, o politicamente correto está tomando conta, né, da sociedade. Hoje não é mais o correto que vale. Não é isso, Gustavo? Hoje o que vale é o politicamente correto. Não existe mais o correto, existe aquilo que classificam como politicamente correto. Deram um adjetivo para o que é correto. E aí o que é correto não é mais correto, viu, irmã Ana? Agora o correto tem que ser politicamente correto. Então as pessoas estão inventando coisas, e nós que somos servos do Senhor, e que precisamos, como servos do Senhor, ser uma voz que clama no deserto, anunciar sempre, né, a palavra do Senhor, ter uma vida que anuncia a palavra do Senhor. Outro dia mesmo estavam falando comigo, foi quando mesmo? Alguém falou comigo assim, pastor, você viu o que o Papa fez? Alguém falou comigo, eu estou tentando lembrar quem foi que falou comigo, acho que foi hoje que falou comigo assim, pastor, você viu o que o Papa fez? Eu falei, infelizmente, nós estamos falando, acho que foi a irmã Luciana que está. Eu falei, infelizmente, né, nós, embora essa denominação, seja para nós talvez uma, como é que eu posso dizer, meu Deus? O católico em si para nós é como se fosse uma seita. Tá? Porque ele agrega coisas que nós não entendemos como corretas na palavra do Senhor. Amém? Amém? O que acontece então? Nós estamos vendo, nesse momento, aquele que seria o líder desta, né, dizer a respeito do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Dizer da importância disso. Eu percebo uma brecha que ele está criando aí tremenda, porque ele, na posição dele, quando manifesta, ainda que o Estado seja laico, ainda que possa haver alguma maneira de ter contratos entre pessoas e tal, mas quando o líder da igreja fala daquela maneira, ele já está abrindo uma brecha enorme para que daqui a pouco isso seja politicamente correto dizer que as igrejas devam aceitar esse tipo de coisa. Então nós estamos caminhando para um momento de muita dificuldade no que diz respeito à questão da religião, né? Nós cada vez mais vamos ter a religião sendo confrontada por aquilo que chamam de politicamente correto. Nós estamos vivendo a ditadura da minoria. A minoria está se impondo sobre a maioria em muitas situações. Então nós precisamos, como servos do Senhor, estar muito atento, né? Para que nós tenhamos posse da palavra do Senhor, para de uma maneira correta anunciarmos a vontade de Deus, a palavra. Eu queria então, à luz disso que eu estou falando, sim, só para que nós pudéssemos celebrar a nossa ceia, que nós pudéssemos pensar em 3 lições da salvação, né? Lições que nós podemos tirar da salvação quando diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu queria que nós pudéssemos pensar em lições para nós desse texto, né? A primeira lição que eu vejo nesse texto, personificada pelo Deus Pai, é a questão do amor. O amor. Deus amou o mundo de tal maneira, um amor superlativo, um amor, ele amou o mundo assim de uma maneira inimaginável. Não dá para você imaginar o tamanho, a dimensão, a magnitude, o quanto esse amor é imensurável, o quanto esse amor é incomparável. Não tem nada que se possa comparar, não tem nada que se possa mensurar, não tem nada que possa dar a dimensão, porque a Bíblia diz assim, ó, de tal maneira, e se a Bíblia diz de tal maneira, é porque é uma maneira assim inimaginável. Nós que somos criaturas do Senhor, nós não temos como imaginar. Então é um amor tremendo, e nós somos chamados para viver esse amor.
ter esse amor no nosso coração, porque é um amor derramado no nosso coração. E Deus é amor. A palavra do Senhor diz que Deus é amor. E nós temos o nosso Deus como sendo um Deus de amor. E Deus quer que nós sejamos fonte desse amor. Fonte desse amor. Nós não podemos, como servos do Senhor, né, negar esse amor. Ainda que em algumas situações nós estejamos vivenciando, né, o pecado, né, de uma maneira tão flagrosa, né, se aumentando cada vez mais, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Então nós devemos exercer sempre o amor. Uma coisa que diz lá na palavra do Senhor, que nós devemos diz assim, ó, não podemos dizer que amamos a Deus se não amarmos o nosso próximo. Lá em 1 João vai dizer que se você disser que ama a Deus e se você não amar o teu próximo, você é mentiroso. Então nós precisamos, à luz desse amor que nós compartilhamos, que Deus compartilha conosco, nós devemos entender que nós somos sempre devedores do amor. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor. O amor, então, nós somos sempre devedores do amor. Isso está lá em Romanos, capítulo 13, verso 8. Nós devemos amar o próximo. Então, uma lição que eu aprendo, que nós devemos aprender nesse momento de ceia, nesse momento que nós falamos de salvação, é lembrar que o amor que Deus demonstrou foi um amor quando nós ainda éramos pecadores. Não tínhamos nenhum merecimento, aliás, não temos nenhum merecimento, mas Deus demonstrou um amor tremendo por todos nós. E nós devemos, apesar e a despeito de não concordarmos com muitas coisas que estão acontecendo nesse mundo, nessa sociedade, sociedade perdida, podemos dizer assim, nós devemos demonstrar sempre o amor, né? Então somos sempre devedores do amor. Então o amor que não leva em consideração, é um amor que não leva em consideração recompensa, que não leva em consideração o interesse, que não leva em consideração reciprocidade. Nós devemos amar, 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 amar. Não há erro em amar. Quando amamos, não cometemos erro, né? Então é um amor que é demonstrado sem ter como propósito receber nada em troca. Né? Um amor demonstrado sem ter nada. Eu estava tentando elaborar uma frase, eu estava pensando aqui o seguinte: Deus não nos ama porque precisa de nós, Ele precisa de nós porque Ele nos ama. Eu estava pensando assim, não é porque Ele precisa de nós que Ele nos ama. Ele nos ama, Ele nos ama porque Ele nos ama porque precisa de nós. É isso que eu queria dizer. Não precisa de nós porque nos ama. Tipo assim, ou seja, Ele não espera nada em troca, é Ele que se oferece. Ele que oferece, é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou tentando elaborar essa palavra, mas eu queria que você entendesse, porque o amor de Deus, Ele não quer nada em troca. Ele ama. E nós, muitas das vezes, para falarmos desse amor, nós queremos algo em troca. E nós estamos errados na nossa concepção. Então, a nossa lição, né, é o amor que não leva em consideração o seu próprio interesse. É um amor que não leva em consideração o seu próprio interesse. Aí eu estava olhando lá em Romanos capítulo 12, até convido você para abrir a tua Bíblia lá, Romanos capítulo 12, e ali o apóstolo Paulo falou muito claramente desse amor. Diz assim, ó, o amor seja não fingido. Irmãos, a gente vive um tempo de muito fingimento de amor. Muito fingimento, irmãos. Tem muita gente fingindo que ama. Tem muita gente, viu, irmão? Que às vezes dentro da própria igreja finge algo que não é verdadeiro. E quando você menos espera, aquilo ali se revela como sendo uma hipocrisia. Então o amor seja não fingido. Ele deve aborrecer o mal e apegar ao bem. Olha bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraterno, preferindo-vos uns em honra aos outros. Olha, não sejais vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aí ele fala aqui do serviço, ou seja, quem ama, serve ao Senhor. Aí ele diz assim, ó, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, partilhai com os santos nas suas necessidades,
os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram, chorais com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai. Temos que fazer isso, irmão. O amor do cristão não é uma opção, ele é um mandamento. Nós devemos amar uns aos outros. Então, a lição que eu aprendo, né, que vem de Deus para nós, é que o nosso amor, né, personificado pelo amor do Pai, ele deve ser um amor não fingido, um amor que seja a nossa credencial sempre. Amém? Amém? A primeira lição é o amor. Então, o amor tem que estar pulsando na nossa cabeça. Amor. Eu tenho que ter um amor verdadeiro. Eu não posso olhar para uma pessoa, né, como estou olhando assim, olhar para uma pessoa e ter por aquela pessoa um falso apreço, um falso amor por essa pessoa. Eu tenho que ter um amor verdadeiro. Uma outra lição que eu aprendo também é a lição da humildade, né? E essa lição da humildade na Trindade é personificada pelo Deus Filho. Jesus é o maior exemplo de humildade. Não há outro exemplo semelhante ao exemplo de Jesus. Quando nós olhamos lá em Filipenses, se você olhar lá em Filipenses, você vai ver que ele, sendo na forma de Deus, não usurpou ser como Deus, mas, vamos lá, Filipenses, quer ver se você olhar lá? Deixa eu achar aqui. Filipenses capítulo 2, depois eu vou dar uma lida aqui. Então, quando olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que o Deus eterno, que Jesus é o Deus Filho, é o Deus na Trindade, né? Ele abandonou a sua glória eterna para vir habitar entre nós. Aquele que sempre foi, o Deus eterno, passou a ser aquilo que ele nunca foi, uma pessoa como nós, e habitou entre nós para levar para a eternidade aquilo que a eternidade nunca teve, que é um corpo glorioso, como um dia nós teremos também. Amém? Olha que maravilha. Então, mas só que para isso ele teve que se sujeitar, sendo ele Senhor de todas as coisas, ele teve, por exemplo, que habitar num estábulo, né, no seu nascimento. Ele sendo Senhor de todas as coisas, ele disse que não tinha onde reclinar sua cabeça. Ele sendo Senhor de todas as coisas, ele foi capaz de lavar os pés dos seus discípulos. Isso é um exemplo de humildade tremenda. Muitas das vezes nós temos nos colocado numa posição de muita altivez. O crente muitas das vezes está se colocando numa posição onde a soberba, segundo a palavra do Senhor, precede o quê? A ruína. Nós, como servos do Senhor, devemos ser humildes, devemos ter o exemplo. Então, a habitação de Deus entre nós lhe custou muita humilhação. A habitação, vir habitar entre nós, custou ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Filho, uma humilhação muito grande. Aí a palavra do Senhor diz lá em Filipenses capítulo 2, que sendo em forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar. Não se apegar àquilo. Quantas vezes nós nos apegamos a tanta coisa? Temos nos apegado, né, a situações, a posição. Ele sendo Deus, na forma de Deus, ele sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, fazendo-se semelhantes a nós. O Deus eterno, aquele que sempre foi, passou a ser aquilo que não era, e então ele não se apegou ao fato de ser Deus, e se fez homem como nós, né, diz a palavra do Senhor. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória do Deus Pai. De sorte que, meus amados
amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Efetuai. Efetuai é construa a sua salvação em cima disso tudo que você tem aprendido. A humildade é algo fundamental para nós, né? E como tem sido difícil exercer a humildade nos dias atuais. Nos dias atuais. Muito difícil. Porque hoje em dia, no tempo do politicamente correto, muitas das vezes as pessoas estão querendo que uns se sobressaiam sobre o outro, né? Então, quando nos falta humildade para reconhecer que dependemos de Jesus, podemos ter tudo, mas nada nos valerá, né? Além daquilo que nós vamos ter de fato. Então não adianta você ter o que você tiver, se você não tiver a humildade, não tiver a Jesus. Simplesmente nós fracassamos na nossa existência. Se não reconhecermos que necessitamos de Jesus, vamos fracassar naquilo que somos chamados para fazermos. Um outro ponto também que eu acho interessante, que a humildade não tem nada a ver com o ter. A humildade não tem nada a ver com o ter. Muitas das vezes as pessoas ficam achando, porque tem, e isso não classifica se uma pessoa é humilde ou não. Porque não tem a ver com o ter, mas tem a ver com o ser. Muita gente tem muito e é humilde, muita gente tem pouco e é soberba. Então isso está no coração. Não é o fato da pessoa ter alguma coisa que torna essa pessoa não humilde. A humildade é no coração. É alguma coisa que eu vivencio. Ser humilde é virtuoso, é uma virtude. Então tem pessoas que têm, mas são. Tem pessoas que não têm e não são. Está entendendo o que eu quero dizer? Então humildade é alguma coisa que nós precisamos, né, no poder do Espírito Santo de Deus, vivenciar na nossa vida. Né? As Escrituras falam muito sobre humildade. Por exemplo, Provérbios capítulo 15, verso 33, diz que a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Quer ser uma pessoa honrada? Seja humilde. Seja humilde. Porque a pessoa que não é humilde, a pessoa que é soberba, é tida como orgulhosa. É uma pessoa pedante, uma pessoa que não dá nem prazer de você estar com essa pessoa. Mas quando você está junto com uma pessoa humilde, tu sente algo poderoso da parte do Senhor na vida dessa pessoa. Jesus disse que os humildes herdarão a terra. Né? Olha que maravilha, né? O próprio Senhor Jesus Cristo disse de si mesmo, que quando ele falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo humilde atitudes. E nós, como servos do Senhor, temos que tomar muito cuidado. Nós temos vivenciado muitas vezes pessoas no meio cristão soberbas. E essa soberbice só espanta o Evangelho. Então não é um bom procedimento para o servo do Senhor viver na soberba. Né? Então humilde segundo padrões bíblicos devemos ser. E a humildade segundo o padrão bíblico é não alimentar um conceito elevado de si mesmo. Eu não posso ter um conceito elevado de mim mesmo. Eu queria tomar até um exemplo hoje prático que a gente teve aqui na igreja, na EBD, por exemplo. Né? Nossa irmã Glória estava ministrando a aula aqui, eu estava até comentando com o nosso irmão Luiz Cláudio. Um exemplo. Então, nossa irmã Glória falou assim, pastor, estou aqui tremendo porque eu estou dando aula. Foi ou não foi, irmã Glória? Estou dando aula aqui, estou tremendo e tal. Mas ela se dispôs a fazer aquilo que foi chamada para fazer, e nós, como servos do Senhor, que estamos junto com ela, na nossa humildade, devemos nos submeter à lição que a irmã está dando. Mesmo eu, como pastor, com o entendimento que eu posso até ter, porque estudei, mas eu ainda assim, na posição como servo do Senhor, olhando para a irmã, falo assim, aqui eu estou na posição de aprender, ouvir aquilo que ela está me ensinando. E eu não isso é soberba. Então, quando eu penso dessa maneira, eu estou sendo soberbo. Então, eu preciso ter humildade em cada circunstância da minha vida para agir de uma maneira correta. A lição que eu aprendo é que eu devo ser humilde. Humilde não quer dizer, mais uma vez eu quero dizer aqui, quer dizer o seguinte, é não alimentar um conceito elevado mesmo. Se eu fosse padrão, você não é padrão para nada, meu irmão. Nem eu sou padrão para nada. O padrão é Jesus. Jesus é o padrão. Ele é o padrão. Nós não somos padrão. Nós precisamos ser humildes até para
até mesmo para exortar um irmão. A minha exortação tem que ser uma exortação espiritual. Se pegar alguém em pecado, você deve fazer isso com mansidão, com amor, porque você tem que ter humildade em falar com uma outra pessoa. Então, a primeira lição que eu aprendo é que eu devo ser alguém que pratica o amor. A segunda lição que eu aprendo é que eu devo ser uma pessoa humilde nas minhas atitudes. Ser humilde. E a humildade, irmãos, eu queria que você pudesse pensar que a humildade é algo que transparece na face. Na face. Porque o coração, quando ele é soberbo, ele transparece para a face a soberbice. Então nós precisamos ter um coração humilde, para que dessa maneira, minha face, eu tenho até eu esqueci agora, tem provérbios que diz assim, o coração, alguém pode me ajudar? O coração alegre formoseia o rosto. Eu acredito nessa alegria na questão da humildade, né? Então, o rosto é formoseado, né, quando você tem um coração bom. Então, a primeira lição é o amor. A segunda, que é personificada pelo Deus Pai. A segunda lição é a humildade, personificada pelo Deus Filho. E a terceira lição é o serviço, personificada pelo Espírito Santo de Deus. Você concorda comigo? Se nós queremos falar em serviço, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que habita em nós e que nos leva a praticar o serviço cristão. Né? Então, por termos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós podemos praticar as obras que Deus quer que nós pratiquemos. Nós vemos que Jesus praticou todas as obras que Ele praticou pelo poder do Espírito, porque a própria palavra diz que Ele era, né, guiado, Ele estava no poder do Espírito. Né? E nós também só somos se assim fizermos. Quando Jesus volta para o Pai, Ele fala, eu volto e Ele enviará um consolador, ou um ajudador, ou aquele que vai nos fazer lembrar todas as coisas. Então, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é que nos faz praticar então o serviço. Essa é a terceira lição que eu aprendo na salvação. A salvação, segundo o que nós lemos aqui, procede do Espírito Santo de Deus, tanto o querer quanto o efetivar, o efetuar. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus para efetuarmos todas as coisas que nós queremos fazer. Nós não podemos fazer as coisas por ativismo, mas devemos fazer por amor à obra do Senhor. Então, por exemplo, nós vemos a lição do serviço dedicado. O Senhor Jesus, Ele mostrou para nós um serviço dedicado, um serviço, a prática de um serviço que para aquelas pessoas daquela época era até difícil de entender, quando, por exemplo, Ele se coloca naquele dia, que seria o dia da celebração da ceia, lavando os pés dos seus discípulos, mostrando para eles algo que deveria ser feito. Então, Jesus, né, voltou, mandou o ajudador. E a quem nós temos servido? De que maneira nós temos servido? Nós que temos o Espírito Santo de Deus agindo em nós, né? Eu queria que você pudesse pensar também que nós vivemos num mundo de insatisfação, né? Um mundo onde as pessoas estão querendo servirem-se a si mesmas, né? Cada vez mais as pessoas querem se né? Só olham para si, né? O hedonismo, o amor a si próprio, né? E nós, como servos do Senhor, segundo essa lição que nós podemos ver, né, na palavra do Senhor, nós fomos criados para servir. Nós fomos criados para servir. A palavra do Senhor lá em Efésios 2:10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados em Cristo, né, fomos criados para devemos praticar as boas obras, porque nós fomos criados para essas obras. Aquilo que nós fazemos em nome do Senhor. Então, fomos criados para servir. Servir é um ato de obediência, um outro fato importante para nós, na nossa vida cristã. A palavra do Senhor lá em Gálatas 5:13 diz assim, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede, diante de tudo, servos uns dos outros, servir uns aos outros. Buscar servir um ao outro, se preocuparmos uns com os outros. Hebreus capítulo 5, verso 8, vai nos dizer que Jesus, sendo Filho de Deus, aprendeu a obedecer por aquilo que ele sofreu.
Então, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aprendeu que o ministério dele deveria ser um ministério de obediência no serviço, né? Outra coisa também, servir é uma forma de adoração. Quando nós servimos ao Senhor, quando nós praticamos aquilo que nós somos chamados a praticar, nós estamos servindo, é um ato de adoração. Olha lá, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Servir ao Senhor é uma forma de adorar ao Senhor, né? Se colocar como sacrifício vivo. Também é uma forma de mordomia. Né, já ouviu falar de mordomia, né? Mordomia é aquilo que o servo do Senhor deve ser, o mordomo. E a palavra do Senhor lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 10, diz assim, ó, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça do Senhor. Todos nós que estamos aqui temos dons, temos talentos, né? O Senhor nos capacita, nos dá, né, condição de servir, e nós precisamos, para anunciar a glória do Senhor, né, para anunciar que servimos a um Deus verdadeiro, devemos servir uns aos outros. Será que nós temos buscado servir? Muitas das vezes temos muita dificuldade de fazer isso, né? Pessoas, sempre as pessoas têm algo a dar e algo a receber. Uma vez eu falei, eu até me lembro muito do saudoso João Moraes, irmão João Moraes, né, que já está na glória do Senhor. Uma vez o nosso irmão João Moraes, eu posso falar que é coisa boa que eu vou falar, tá, irmãos? Uma vez o irmão João Moraes estava passando por uma dificuldade e ele se sentiu muito constrangido pela dificuldade que ele estava passando, né? E aí eu falei com ele assim, irmão, ninguém tem muito, tem pouco que não possa dar. Entendeu? Então, às vezes, você tem muito, mas tem um momento que você precisa de alguma coisa, e você precisa ter humildade, mesmo tendo muito, de receber. E ninguém tem pouco também que não possa dar também. Então, nós sempre cuidamos uns dos outros, segundo aquilo que Deus tem nos dado, como nos entregue em confiança, como ministros do Senhor. Então, nós somos dispenseiros da multiforme graça do Senhor. Todos nós aqui temos capacidade de servir uns aos outros. E muitas das vezes nós não estamos fazendo isso. Né? Muitas das vezes nós estamos deixando de fazer. Aquele teólogo Moody, ele disse assim, ó, eu não sou um homem de muitas qualidades, mas todas as qualidades que tenho estão à disposição de Cristo. Eu não sou um homem de muitas qualidades, mas todas as qualidades que tenho estão à disposição de Cristo. Que palavra maravilhosa, né? Se nós pudéssemos ter essa palavra como sendo também para nós uma meta, uma maneira. Não tenho muitas qualidades, mas todas as qualidades que tenho estão a serviço do meu Senhor e Salvador. Nós somos desafiados, irmãos, né, nessa noite, irmãos e irmãs, a aprendermos lições, né, com o Senhor Jesus, essas lições que Ele nos ensinou. Em primeiro lugar, a lição do amor, né, um amor que foi derramado por todos nós, um amor que nós não merecíamos, um amor sem igual, um amor que com certeza todos nós temos condição de viver, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? É o mandamento do Senhor. Uma outra questão que nós precisamos ter é a humildade, né? O servo do Senhor deve ser humilde. Não quer dizer com isso subserviência, não quer dizer com isso baixar a cabeça, mas quer dizer humildade na atitude, na maneira de falar, na maneira de se portar, né? Ter essa característica como forte. E a outra questão é servir ao Senhor. Eu estava até ouvindo também na melodia, não sei se foi bem a melodia, tá? Onde fala arrebatado, se é coisa de arrebatado. Qual é a... Alguém sabe? Isso aqui é coisa de arrebatado, acho que é 93,3, né? Estava falando se ativismo é coisa de arrebatado, coisa e tal. Aí, porque às vezes tem pessoas que acham o seguinte, que você só deve servir a igreja. Ou seja, mas não é isso. Você, aonde quer que você esteja, no teu trabalho, no lugar aonde Deus te colocou, naquele lugar é o lugar onde você tem que servir a Deus. Servir a Deus com o teu comportamento, com a tua maneira de ser, né? E levando a palavra do Senhor através do seu comportamento. Não sei se foi, qual foi um teólogo, acho que foi Agostinho, que falou que nós devemos sempre pregar a palavra, né? Se depender, usar também, devemos pregar o evangelho, se necessário, use também as palavras. É uma coisa mais ou menos assim. Ou seja, ele queria dizer que nossa atitude, a nossa maneira de ser, já deve ser, então, a maneira de pregar o evangelho. Então, pregue sempre o evangelho. Se necessário for, use as palavras.
porque na verdade o teu comportamento, a tua maneira de ser é a melhor maneira de pregar o evangelho, servindo ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Que Deus possa então aplicar essa palavra aos nossos corações, né? Que nós possamos ser edificados por essa palavra, sabendo que o amor, né, é importante para nós, a humildade e o serviço ao nosso Deus. Amém? Que Deus possa então aplicar essa palavra aos nossos corações. Quero orar ao Senhor nesse momento, que Deus possa, né, guardar essa palavra, entesourar essa palavra no teu coração. Pai, louvado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que tu nos dá de estarmos aqui reunidos na tua presença, teu Santo Espírito fala aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado pelas ministrações que foram feitas aqui, os louvores, Senhor, meu Deus, invocativos ao Pai querido da sua volta, Senhor. Não sabemos o dia e a hora, Senhor, mas queremos estar preparados, Senhor, meu Deus, para esse momento que pertence a Ti, Senhor, meu Deus, como também nesse momento celebraremos a ceia, a Tua ceia, Senhor, quando Tu anuncia vida, Pai querido, vida em Teu nome, Senhor. Então, em nome de Jesus, que todos nós possamos cada vez mais estar preparados em amor, ó Pai querido, num tempo, Senhor, meu Deus, em que vivemos, um tempo difícil, um tempo confuso, um tempo onde as pessoas, Pai querido, cada vez mais buscam a satisfação pessoal, Senhor. Nós como teus servos, teus filhos, ó Pai querido, necessitamos anunciar o teu evangelho, Senhor, através do amor, ó Pai querido, através da humildade, através do serviço, Senhor. Então, Pai querido, que cada vez mais, Senhor, meu Deus, possamos fazer a diferença para a honra e glória do teu santo nome, pois foi para as boas obras que tu nos criou, Pai amado, para que nós andássemos nela. É a oração que eu faço, na certeza que sou ouvido, porque eu oro em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Todos digam comigo? Amém. Deus abençoe. Convido os nossos irmãos diáconos, né, que possam trazer os elementos para a celebração da ceia. Convidar o grupo também de louvor, né, que vem aqui acima, para que possamos louvar o Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 11. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 11. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23. Até o 30. Eu vou convidar alguns irmãos e irmãs para lerem comigo esse texto, tá? Eu vou convidar assim, por exemplo, já vou logo dizendo. Irmã Alessandra vai ler o verso 23. Em seguida, a irmã Selma vai ler o 24. Depois o 25. 25, vou pedir a nossa irmã Neuza. Vou botar só a voz feminina, ó. Irmã Alessandra 23, irmã Selma 24, irmã Neuza 25. 26, vou pedir a irmã Isa. Isso. 27, a irmã Lúcia. Oi? Alessandra ali, não, aqui é a ó, 23 a Alessandra, 24 a irmã Selma, 25 a irmã Neuza, 27 a irmã Lúcia, 28 a Stephanie, irmã Stephanie, também, irmã Stephanie? 29 a irmã Ana com 2N. Ana lá, tá? E 30 a irmã Ana aqui na frente. Eu falei para
obedecendo, aí a irmã leu o seguinte, tá bom? E aí nós vamos até o 30. Vamos lá. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e a pão e beba deste cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Vou pedir agora para os segundos colaborar com os dois elementos, pessoal. Senhor, te damos graças. Nos homens te exaltamos, pois tu és o nosso grande amor, Senhor. Como a palavra foi aqui ministrada, Senhor, nós temos que o reverenciar. Temos que buscar, Pai, viver uma vida de santidade, uma vida adequada, conforme as suas escrituras e os seus ensinamentos. Nesta hora, nos colocamos aqui nesta casa, Senhor, para cumprir com uma ordenança, Senhor, para que tenhamos ceiar até que tu voltes, esperando ansiosamente para que o Senhor volte, para que o Senhor nos leve à glória, como foi dito aqui, que o Senhor possa nos chamar de benditos do Pai. Abençoa cada os dois elementos, Senhor. Seja a tua mão sobre a vida de cada um dos irmãos, que venhamos entender, Pai, que esse momento é um momento de rendição, e nos colocarmos diante de Ti com toda sinceridade, suplicarmos perdão, venhamos perdoar e ser perdoados. Esta oração eu te faço em nome de Jesus. Amém. Se há entre nós alguém que faz parte da nossa igreja, acho que está caminhando a sua igreja, fique à vontade também de participar desse ato de adoração ao nosso Deus, né? Assim eu sei.
eles então ali, aquela passagem que eles falaram, no momento que Jesus se reuniu com os seus discípulos, que eles esperavam ansiosamente por esse momento de estar junto com os seus discípulos. Tenho certeza que nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, ele se alegra muito quando a igreja, a sua igreja se reúne para cumprir com a sua ordenança, né? Fazer isso até que venha. E a nossa igreja está nesse momento, como ele faz, assim, né? Esse momento tão importante, tão precioso para nós, como servo do Senhor. Então, Deus te abençoe gloriosamente, né? Então, façamos, comamos e bebamos em nome do Senhor Jesus. Terça-feira, a célula Pescadores de Homens, às 20 horas. Essa casa sumir, né? Não. Pescadores de Homens. Tinha uma coisa errada, né? Tá. Encontro das células às 20 horas. Cantinho de Cristo, que é na irmã Marlene. Firmes na promessa, que é na irmã Marlene também. E Pescadores de Homens lá na casa da Semana Bíblica. Quarta-feira, às 20 horas, cultos de oração e doutrina, encontro das mensageiras do rei, discipulado da juventude. Quinta-feira, célula Mansão da Rede, na casa da Senhora Régio. Sexta-feira, célula dos jovens, às 20 horas. Você sabe até que tem um líder já, não tem líder? Não? Vamos ter a nossa reunião de liderança agora, não precisa saber quem vai ser o líder lá, né? Tá bom, mano? Tá bom? Tá bom? Tá bom, né? Sexta-feira, encontro da MCM às 19h30, na igreja. Escola Bíblica Dominical, observação da Maria Domingo, que vem no primeiro domingo, que é o estudo matutino, né? O culto matutino é uma bênção, tá? A gente começa às 7 horas da manhã, 7 às 8, depois temos o café, né? E depois temos a nossa bebida. Deixa eu ver mais. Eu queria dizer, por exemplo, a Stephanie, a David, como chama? A Maria? Chile. Você é sua? Deixa eu ver, a Stephanie, a Chile. Eu preciso voltar os cultos das 14 semanas, né? Para os novos, né? Os novos membros da nossa igreja. No caso, por exemplo, a Stephanie, a Chile. Deixa eu ver quem mais, né? A Stephanie falou com a gente. Leonan, quem mais? A Santa, claro, o Marquinho, isso. Esqueci também, os irmãos, né, já são mais, né? Mas nós estamos pegados nessa igreja agora.
Então eu preciso fazer com vocês as 14 semanas, tá? Então no domingo que vem eu vou trazer o material. Nós não vamos começar muito bem não, mas nós vamos já nos preparar para o domingo começar a fazer as 14 semanas. Aí é comigo na minha, lá no meu gabinete, nós fazemos os estudos, tá bom? Sobre o céu e tudo mais. Sim, tá bom, tá bom. Pode ser também. Fala. Hoje na cantina nós temos sanduíche natural, com refrigerante, a R$6, né? Só isso? Vamos ficar em pé? Por ouvirmos, ó Pai querido, Teu Santo Espírito fala aos nossos corações, Senhor, que a Tua palavra seja guardada, tesouro no nosso coração, Senhor, que sejamos praticantes, não meros ouvintes, mas que possamos praticar na nossa vida, Senhor, aquilo que temos aprendido, que o Teu nome seja honrado, glorificado, né, através das nossas boas obras, que a Tua palavra nos ensina, que as nossas boas obras devem ser vistas para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, cada um de nós possamos ter consciência da nossa responsabilidade, como chamados, ó Pai querido, da salvação em Cristo, para fazermos a Tua vontade, Senhor. Clama-te também nesse momento pelo nosso irmão Lúcio, Senhor, que se encontra internado. Sabemos, ó Pai querido, que está nos delegado, Senhor. Nós queremos, ó Pai querido, na Tua mão de poder sobre cada vida, Senhor. Vemos que a Tua é a última palavra, Senhor. Clamamos em nome de Jesus, Senhor Deus, por providência naquela vida, sendo a Sua vontade, Senhor. Que o Teu milagre aconteça ali, Senhor. Que ele se recupere, Senhor, para o redor do Teu santo nome, Pai. Deus, você também, Pai querido, com a família, né, com a mãe, do seu irmão, do irmão Wilson, né, todos da família, Senhor, possa, Senhor, ser com eles fortalecendo nesse momento, Senhor. Deus, eu te peço também em nome de Jesus, por cada família aqui representada. Estamos aqui na Tua presença, Senhor. Temos uma semana abençoada por Ti e aqui que viemos a fazer, Senhor Deus, seja segundo a Tua aprovação, segundo a Tua vontade. A oração que eu faço a Ti, meu Deus, na certeza que sou ouvido, porque eu oro em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações de Deus Espírito Santo esteja sobre todos nós, meus irmãos, esteja sobre cada família aqui representada, esteja sobre